Olá, nossos amigos, você que está aqui nos ouvindo, você sabe o que queremos. A nossa pergunta é sempre a mesma, né? O que nós queremos? O que nós queremos para o futuro? O que nós queremos para agora? O que o nosso podcast aqui ele pode ajudar você a ter essas ideias a partir desse instante que nós estamos vivendo. Todo mundo sabe das dificuldades, dos problemas. Esse tem sido um período duro para muita gente, né? Quantas pessoas não sobreviveram, quantas outras tantas sobreviveram, mas têm dificuldades ainda de se resgatar aí, do ponto de vista de saúde, às vezes de dinheiro, de economia. Mas nós queremos também perceber pessoas que conseguiram furar esse bloqueio, essa dificuldade, com alternativas, em especial pessoas que são criativas e que, às vezes, tem no poder público menos do que alguém que pode ajudar, mas alguém que atrapalha, né? O poder público, às vezes, atrapalha, porque ele é grande e muitos assuntos passam desapercebidos. Eu fui prefeito, fui governador, eu ocupei várias funções, mas muitos assuntos eu também não tenho a noção. Então, nós estamos trazendo especialistas, né? Que a gente foi conversar com alguém que estava pensando, por exemplo, em agricultura urbana, né? Quem é que pensa em agricultura urbana? Nós fizemos um podcast só sobre isso. E hoje nós estamos tendo o prazer de contar aqui com uma pessoa super especial, Carlinhos Pazianotto. Carlinhos é uma pessoa que ele é um especialista num mercado que tem um segmento enorme de gente que curte, que é transformar carros comuns em carros diferentes, né? Isso é a essência do que ele faz, mas claro que tem linguagem mais apropriada disso, né? Ele é proprietário do Porn Garage, que é uma atividade que ele tem comercialmente e pouca gente sabe, mas assim em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, essa é uma atividade com muita gente frequentando, muita gente gerando emprego com isso e, claro, também emprego, renda, negócios assim, enfim. Não sei se você tem alguém que tem algum amigo, né? A gente sempre tem um amigo, mas eu estava contando aqui agora há pouco, Carlinhos, para o nosso pessoal, que nesse final de semana eu estava em Peruíbe e o rapaz que estava fazendo uma pequena reforma lá em casa, ele falou, olha, tem um Fiat Uno aqui velho, está tudo arrebentado. E aí ele falou, eu falei, mas não é melhor você trocar por outro? Ele falou, sabe por que eu não consigo trocar? Porque o chassi, o chassi dele foi corroído, e para trocar o chassi custa, acho que, R$ 4.000 para poder colocar uma nova numeração de chassi. É o que cobram dele. Então, sim, ficou um pepino na mão dele. Ele nem tem condição de vender o carro e nem de colocar o novo chassi. E o poder público, ele, claro que vive de uma certa insegurança, ele poderia pegar aquilo e dar de entrada num outro, mas não consegue, né? Igual a esse caso, né? A gente sabe que tem milhares de casos por aí, você deve vivenciar isso todos os dias. Em 2015, durante o evento da Auto Sport Expo Show, os organizadores disseram que o mercado de carro modificado já movimentava 8 bilhões de reais, né? 8 bilhões de reais lá em 2015, né? Então, teoricamente, isso pode ter aumentado ainda mais se a gente tivesse essa alternativa. Como é que começou isso, Carlinhos? Você começou porque você gostava ou porque alguém da sua família já fazia isso antes? Não, na verdade, eu era sempre... boa tarde, né, pessoal? Mas, na verdade, eu era a ovelha negra da família, né? Ninguém queria mexer num carro. Mas o meu avô era um amante de carros. Então, ele tinha 8 carros, 10 carros e cresci brincando nisso. E, para mim, sempre eu tive a visão que o carro seria a nossa liberdade, né? Depois dos 18 anos, você poder pegar o carro e viajar com os amigos. O carro te facilitava essa sua liberdade. E eu comecei a me apaixonar por carro. No começo, lógico, a gente faz por hobby, né? Mas depois eu acabei me profissionalizando e vendo que tem um mercado. Tinha um mercado muito bom na época, que estava começando, hoje já está bem mais estável. E, que nem você falou dos números, eu acredito que tenha duplicado de 2015 para cá, tá? Eu acredito que tenha duplicado facilmente isso daí. Acabou ficando famoso, né, Carlinhos, por conta do episódio lá do Luciano Huck com a história do Lata Velha dele, de pegar os automóveis e, enfim, claro que aquilo tem uma novela por trás daquela história, a história sim, contada sim. e tal,
mas para as pessoas, o movimento do carro é mais do que o carro, né? É autoestima, o sujeito, quer dizer, É, pegar uma coisa antiga, transformar numa coisa moderna, atualizar, né? sim, na verdade é assim, ó, são dois termos que a gente usa muito: customização e atualização. Porque os carros modernos hoje têm muita coisa que facilita a nossa vida. E os carros antigos, que eu falo de anos 90, anos 80, porque os mais antigos não são carros mais que usam no dia a dia, né? Você vê que a frota nacional é muito mais nova do que isso daí, anos 80 para baixo. Mas os anos 90 foi um período que teve muita customização também. E isso gerou esse reflexo que estamos vivendo hoje, E entendeu? quando você, qual é tem um carro que mais procuram para isso? Qual é o tipo de marca que mais procuram para isso? Não, na verdade, não tem um carro específico, né? Varia muito. Existem muitos carros montados na linha Volkswagen, né? Mas talvez Poucos porque tem mais Fords. Volkswagen também, né? Ford, Exatamente, Volkswagen, eram os grandes carros de antigamente, enfim, exatamente. porque o que a gente Produção nacional, né? Aquele é, negócio bem patriota também. o que a gente sabe é que assim há um conceito quase que genérico, né, de que os produtos feitos antigamente pareciam que eram melhores do que os que são feitos hoje. Não, Era mas uma isso com sensação. certeza. Com Com certeza. certeza. A gente gosta muito dos carros anos 90 hoje, por quê? Porque foi um período que o pessoal ainda tinha a cabeça dos anos 70, 60, que faziam as coisas para durar, né? Não pensando em estragar, pensando que daria para durar e que se acontecesse qualquer outra coisa você conseguiria trocar peça, arrumar ainda, e com pouca tecnologia. Era só o suficiente para o carro funcionar, vamos dizer assim. Hoje os carros são muito tecnológicos e menos mecânicos, né? Sim. Você sabe que é um conceito, claro que a gente tem essa coisa de copiar modelos, eu diria que americanos, né, de consumo, né, a coisa do Sim, consumo. Mas eu me espantou, eu fui conhecer uma época a Nova Zelândia, que é um país que eu gosto muito, sim, e me espantou o fato de que eles me disseram que lá é quase um crime a pessoa comprar um carro zero. Todo mundo reutiliza carros usados. Assim, é um padrão do país, né? As pessoas, porque antigamente a gente falava, não, 2 anos já está na hora de trocar de carro com um carro zero, como se fosse perder o ano, né? Mas hoje um sim, carro antigo que está passado, que passou pelas suas mãos, portanto tem uma aparência de alguma coisa que já está novo. Um sim. carro para rodar 200 mil quilômetros, ele roda com facilidade. Ele é produzido para rodar mais que 200 mil quilômetros, né, Carlinhos? Com certeza. Na verdade, esses carros, mais assim, nessa época, eram feitos para andar 400 mil quilômetros o motor. 400 mil. 400 mil. Mas isso é consequência do mercado, né? O que eu acho, assim, que hoje no Brasil poderia ser melhor, por exemplo, é a tal da transição do carro de outros países para o Brasil. Isso ainda é muito burocrático. Para você trazer um carro, os impostos são muito altos. Eu ainda brinco, né? Falo, meu, se abaixasse 70% do imposto, eu acredito que ia ter 3.000% de adesão à importação de carro independente. Sabe, nossos parceiros aí, Paraguai, esses caras, eles têm uma taxa muito mais acessível, mesmo porque, assim, ó, a gente entende da economia e sabe que eles não são produtores, né? Então, eles têm que importar mesmo para sobreviver, não tem jeito. Mas a gente podia abrir um pouquinho mais esse leque, sabe? Isso daí ia A fazer a gente ter nossa, carros melhores. Carlinhos, a nossa economia, ela durante muitos anos, ela girou, era um símbolo de um país ter Sim, fábrica de automóveis. Os países sim, desenvolvidos tinham sim, fábrica de automóveis, né? Você sim, tinha uma perfeito. siderurgia, então um país que não tivesse uma fábrica de automóvel era muito desgastante você não ter. Imagina um país importante. Então, a questão da siderurgia vinculada à fábrica de automóveis. E por isso que a gente estimulou também as rodovias, etc. Mas o tempo Sim, foi passando e teoricamente, era para que a tecnologia e o know-how dessa produção também ficasse um pouco para a gente. Mas a gente não conseguiu produzir os nossos veículos, né, brasileiros, como outros países fizeram. A Coreia tem sim, vários veículos agora já dela, o Japão nem se fala, enfim.
e a gente continuou produzindo os veículos, inclusive incentivando as empresas a virem para cá com isenções tributárias, enfim. E claro Claro, que num claro. veículo, boa parte do veículo é impostos. Se a gente tira os impostos, mais gente tem veículo também, né? Então, enfim, quer Sim. dizer, nós tínhamos que criar mecanismo de utilizar os veículos o máximo que fosse possível, né? Mas sabe, assim, ó, desculpa até interromper, mas é que você falou dos impostos, né? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas sabe, vamos dizer que os impostos sejam iguais, mas você poder trazer um carro só de 10 anos de uso, por exemplo, em vez de 30, porque aí acaba sendo muito nichado, fazendo isso um negócio como qualquer outro negócio, né? Como você pode comprar uma besteira lá na China, vai chegar aqui, ou uma besteira nos Estados Unidos vai chegar aqui. Se você trouxer um carro, emitir DARFs, tudo isso, fazer certinho, com 10 anos só de uso, ia girar muito mais, o país ia arrecadar muito mais com isso também, ia melhorar a qualidade de veículos na rua, sabe? Eu penso assim, porque eu acredito que você foi para fora do país diversas vezes. Eu fui para os Sim. Estados Unidos e quando eu cheguei nos Estados Unidos, assim, adulto, né, que eu fui em 2016, eu fiquei maravilhado, né? Você poder ter o que você quiser, não você só olhar e não conseguir ter, entendeu? Ver carros nos Estados Unidos que eu poderia ter aqui no Brasil, mas eu não consigo importar por conta de burocracia às vezes, Sim. sabe? As próprias empresas, as grandes indústrias, depois de instaladas, naturalmente, elas trabalham num lobby para evitar que você Sim, permita as importações, para evitar que tenha concorrência. sim, Ainda com a variedade que nós temos, você vai se lembrar que, acho que foi do Collor para frente, que ainda trouxeram algumas importações. Antes não tinha nem é, essa possibilidade, né? nem essa É. possibilidade. Mas ainda assim nós temos um mercado que o custo do automóvel zero, ele parte de, sei lá, 50% acima do que um automóvel só pelo fato de ser zero. Se eu Sim, tirar ele da loja ou não tirar da loja, eu tenho uma diferença aí muito grande, né? eu acho que isso daí é o tratamento do mercado, né? O mercado tratou o carro como praticamente um imóvel, né? Você para para pensar, você compra um carro zero por preços absurdos hoje. Ô, Carlinhos, quantas oficinas você conhece, no caso da capital, que são especializadas nessa atividade que você tem, como é que você usa a expressão? É de repaginar o automóvel, Customização. customização do automóvel. Que, na Customização. verdade, não é. Eu posso pegar um carro novo também e customizar do meu jeito, né? Colocar rodas Perfeito, maiores, enfim, né? perfeito. Mas, normalmente, isso é feito com automóveis mais antigos, não? Não, a gente mesmo mexe de todos os anos, sabe? Mexi em Maserati 88, em Fusca 65, aí fazer algum tipo de customização de época, sabe? Aquele negócio de roda gaúcha, essas coisas, baixadinho, só. Tá. Mas hoje o mercado é muito grande no país. Que nem eu falei para você, eu acredito que duplicou porque abriram vários ramos, né, de customização no país. O meu, por exemplo, mexe nos carros mais novos, dos anos 90 para cá, sabe? Mas, Você diria que você conhece aí entre conhecidos, você diria que tem quantas empresas que fazem isso que você faz em São Paulo? 10, 100? ó, exatamente o que eu faço, porque é um negócio mais nichado, né? Tá. É um projeto completo do carro. Só aqui em São Paulo deve ter umas 100 lojas, assim. Nossa, Cada bastante uma mesmo. no seu ramo, né? Claro, Cada uma claro. no seu ramo. E disso, se a gente falar para parar de pensar assim, ó, só na parte de loja de roda, que vende rodas aleatórias, assim, mais convencionais, vamos dizer assim, mais mercado aberto, quase 2.000 lojas de roda em São Paulo. Nossa. Então, é um mercado bem grande. E tem uma vantagem que, como você está customizando, ela, ela tem muito de manufaturado, né? Ela tem muito Sim. de trabalho que não dá para ser substituído por uma máquina, né? É o Então, é mão de obra personalizado mesmo. intensiva, É o, customizado, que é uma exatamente. tendência. Eu acho que no futuro, as pessoas, para os seus produtos, cada vez mais a pessoa querer o seu jeito, né? O seu banco, Sim. o seu jeito, o seu guidão, né? Quer dizer, como se faz com outras atividades, né? Quer dizer, Sim. agora, isso
Você diria que para o sujeito customizar um automóvel, que é claro que ele tem algum padrão financeiro, porque ele tem que Sim. agregar no carro alguma coisa, né? Mas e depois, quando ele vai tentar vender esse carro, ele tem mercado para a venda dele customizado? Hoje tem, tá? Tem? Tem, mas é aquele negócio. O que acontece muito? O cara acha que ele vai colocar X dinheiro em cima do carro, ele vai ter o dinheiro do carro mais o X dele. Mas não vai acontecer isso. Ele vai ter o dinheiro Claro, do carro. claro, Então, o que a claro. gente propõe, assim, são os dois tipos de projeto. O cara que vai fazer o carro que ele vai usar e depois, na hora de vender, ele vai voltar ao original e vai vender. E o outro que é o customizado mesmo, que o cara vai fazer de cabo a rabo o carro, que é só para dar um rolê no domingo com a mulher, com a família, assim. Tá. Literalmente. São, são dois públicos, né? Um que vai São dois fazer, públicos. tipo, eu vou preparar o carro, mas depois eu quero ele todo de volta adaptado para poder vender, porque eu não vou Sim, agregar isso no valor dele na hora da venda. E aí depois eu sim. compro outro e adapto tudo de novo, né? Monto tudo de novo. É o que a maioria faz, na verdade, né? Só vão trocando de rodas e alguns apetrechos assim para o carro, mais específico, front lips, lips laterais, aerofólio, lanternas. Aí vai de cada um, sabe? E esses produtos que você acrescenta no automóvel, eles têm, são produtos, em sua maioria, são produtos nacionais ou também são produtos importados? Olha, eu vou te falar que hoje eu fico feliz em falar que acho que é a metade. Metade, metade. Metade é brasileira, metade é É, de produção nacional. metade é de produção nacional. Porque hoje a gente tem muita roda legal nacional, a gente tem muito volante, sabe, bancos. A gente tem muita coisa nacional legal, legal de verdade, que não perde nada para importado, assim. Que legal. Não, E é muito essa desenvolvido já. e essas indústrias, elas estão focadas aqui no Sudeste ou estão esparramadas? Tem, por Olha, exemplo, Zona Franca de Manaus, não, né? Mais para cá. bem mais para cá. Na verdade, essa linha automotiva, eu não sei se é por conta do porto em Itajaí, ali em Santa Catarina, que focalizou muito nessa parte sudeste do país, né? A parte nordeste do país conhece também a mesma coisa, é muito problemático para eles por conta de frete, porque tem coisas que é assim, chegam em Santa Catarina, já ficou a cereja do bolo lá em Santa Catarina, aí sobe para São Paulo, já menos, e aí vai subindo com mais preço e tudo mais. Entendeu? Então, tipo, Geralmente, é mais sudeste. o porto que usam é o Itajaí, sempre. É mais É, Itajaí. é mais Itajaí. É porque o Porto de Santos, ele, embora seja um porto muito mais adequado, enfim, ele é trabalhar para container, mas Sim, ele trabalha para grandes quantidades. Então, como esse é um negócio sim. customizado, o cara deve trazer algumas peças, né? Não milhares de peças, Exatamente, né? exatamente. Santos é bem isso que você falou, né? É muito, eu teria que chegar aqui milhões de rodas para compensar Claro, chegar em Santos. claro. Verdade. E, e a, antigamente a gente associava esse negócio de automóvel, enfim, customização, a uma coisa de jovem, né? Mas eu tenho Sim. notado que, pelo menos nessa história ligada à questão das motocicletas, né? Parece que as pessoas têm ficado mais velhas. Eu não sei se eu fiquei mais velho, mas eu noto que as pessoas que estão andando mais de motos maiores, geralmente são Sim, mais velhos, né? E nos sim, automóveis também acontece isso, é menos jovem fazendo isso e mais gente, porque também é quem tem mais condição financeira, né? Talvez. sim. Na verdade, é assim, ó, vamos dizer que vem por rebanhos, né? Esse ano aqui entra 100, 200 novos clientes aqui, assim, de que conheceram hoje, sabe? Sim. Mas aí você vê que é um pessoal ali dos seus Mas 20, 25 anos. mais jovem, Mais nessa jovem. faixa. Nessa faixa, quando eles começam a se apaixonar, é o que eu consigo explicar, porque hoje eu estou com 40 e eu faço carro para os meus clientes, a maioria tem minha idade, de 35, 33 até 40, e tem Tá. uns clientes mais velhos, mas eles são mais colecionadores, né? Eles não são tão Começa customizadores. sempre, começa sempre pela roda? É sempre o atrativo inicial é a roda? Sempre.
sempre, porque dela você consegue fazer a suspensão do carro, que aí você sabe que spoiler que você vai pôr, tudo começa pela roda para entender a postura que a gente fala, né, do veículo. Como que você quer, imagina como o seu carro estaria, sabe? É muito meio que negócio de design, sabe? A gente gosta de se aventurar nessa linha de design do carro. Sei. Como que seria o meu carro? Eu faria isso, faria aquilo, então vamos fazer. Tá. O cara chega aí com o sonho e fala, eu queria um carro assim. Aí você vai Sim. desenhar, aprovar um projeto como se fosse uma casa, né? É, E o cara vai exatamente. fazer. E para fazer isso, por exemplo, essa mão de obra que você tem é uma mão de obra sua ou você terceiriza a mão de obra também? São funcionários da tua empresa? Não, na verdade, eu sou praticamente sozinho, eu tenho um funcionário, mas ele cuida só da parte administrativa e de website, e-commerce, essas coisas. E aí eu coloco a mão nos meus carros, né, que é o que eu incentivo, vou mostrando nos stories ali no dia a dia, ali no Instagram. E também, dependendo do carro e do projeto que a gente faz, por exemplo, tem um cara que chega e fala, cara, eu quero fazer tapeçaria, mas eu não faço tapeçaria. Eu tenho um brother no Rio de Janeiro, da Fritz, que faz tapeçaria lá. Tenho aqui em São Paulo quem faça para mim. Então, de qualquer lado, eu consigo fazer uma cotação para chegar no projeto, porque a gente falou ali de várias lojas, mas você viu, eu falei de 2 tapeçarias que eu confiaria o trabalho. Claro, claro. Entendeu? Para ficar com a qualidade que você está acostumado a fornecer. E ao longo Isso. desses teus, você tem 40, você falou, você faz isso desde os 20. Quantos veículos você acha que você já transformou? Pelas nossas contas aqui, mais ou menos uns 60, 70 veículos. Sim. Uma transformação leva quanto tempo, Carlinhos, de ponta a ponta? Assim? Isso varia de projeto para projeto. Mas eu diria uma coisa mínima para coisa máxima. Tem É projeto que uma leva coisa. mais de mês? Com certeza. Ah, O é? meu carro mesmo eu demorei 2 anos para fazer. 2 anos? 2 anos, trouxe peça da Rússia, trouxe peça dos Estados Unidos, trouxe peça do Japão, trouxe tudo aos pouquinhos, porque foi o que eu te falei. Acho que eu tô um pouco calejado porque eu sofri, né, por causa desse carro, entendeu? Claro, claro. Aí eu quis Você, fazer você é aquele que passou pela própria experiência para poder apanhar, né? exatamente. É. Apanhei pela experiência. E no poder público, Carlinhos, a burocracia, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um carro, transformo ele em outro. Como é que eu faço para mudar a documentação desse carro? Porque me chamou a atenção essa semana esse rapaz que me contou essa história aí do chassi, né? Não faz, esse que é o problema. É muito difícil, né? Essa coisa da burocracia com o Detran e os Muito organismos, complicado. porque tem a história de você, claro, tem que ter as precauções com a história da segurança pública por conta de chassi e tal, né? A gente sabe que tem muita gente Sim. que pega peça, roubo, enfim, mas tinha que encontrar algum mecanismo aí que ficasse mais fácil para colecionador ou para gente que fosse especializado, né? Não, com certeza. Na verdade, assim, eu conversei com muitas pessoas que são desse ramo, né? Inclusive despachantes que trabalham com Detran e tudo, e aprendi que para ser fácil é impossível, sabe? Tudo é muito complicado, tudo demanda muito tempo, muito dinheiro. É um negócio que eu até falei esses dias aí, para eu fazer a legalização do meu veículo, conforme é a lei, tudo que eu fiz no carro tem dentro da lei, né? Que eu posso legalizar o carro. Eu ia gastar quase R$ 7.000 para deixar o veículo em ordem. Mas o veículo está igual, sabe? Eu só mudei o visual do carro. O carro é o mesmo, praticamente. A estrutura igual, o chassi igual, tudo aprovado por Inmetro, aprovado por tudo. Mas eu ia gastar R$ 7.000 para fazer isso. No carro Sim, que é meu já, claro. sabe? Então Na você vê que tem umas verdade, besteiras, né, no meio do caminho. talvez justificassem antigamente por conta dessas histórias da questão. Havia muito desmonte de veículo, né? Quando o carro é Sim, roubado. sim, Mas hoje, com tecnologia, talvez pudesse criar algum mecanismo, né, de chipar a peça para que, na verdade, se você continua com o seu chip, é,
veja bem, tanto faz o que está montado em cima dele, porque o que Sim, importa é o chip que você está andando, né? Na verdade, é isso. E o teu sim. carro, por exemplo, mudou de cor? Mudou Mudou de de cor? cor. De Mudei cor. de cor, tive que trocar o motor do carro, então teve que fazer um novo cadastramento no Detran, aí fechou pandemia, sabe como que é, né? Que Ficou meio carro? enrolado. Só por curiosidade, que carro é esse que você tem? Qual seria a marca original dele? É uma BMW Ah, uma 95. BMW. Ah, É, uma BMW 95, 2.5, 6 cilindros. e aí porque o cara tem que ser corajoso para trocar um motor de uma BMW por qual outro carro que valia a pena trocar? Não, Era só atualização. na verdade esse carro eu comprei mesmo porque ele tinha carroceria boa e o documento em dia. Só que o Ah, motor já estava fumando, e o câmbio também já estava acabando. Então, quando eu comprei, eu já vi que o carro não andava direito. Aí eu tive que fazer de novo. essa é a vantagem de quem conhece, né? Porque o cara comprar uma BMW, se você fala comprar uma BMW, o cara já se assusta, né? Mas para quem sabe, compra uma BMW um valor pequeno ou menor do que custaria para outros carros, e depois Sim, de arrumado, ele tem uma BMW de volta, né? Que é um carro que, se você falou que os carros daqui é para rodar 300 mil quilômetros, a gente tem a sensação que a BMW é para rodar 1 milhão de quilômetros, né? Porque ela é, é uma marca mundialmente, assim, como se fosse talvez o top. Eu tive na BMW lá na Bavária, e me chamou a atenção assim o padrão de excelência que eles têm nas montagens, né? sim. Aquele rigor deles na montagem. Mas muito bem, Não, a nossa ideia, né, Carlinhos, é essa, é divulgar um assunto específico, que é esse da alteração, da customização dos veículos, que não está só limitado a automóveis, certamente motocicleta também e outros fatos, né? E mostrando aqui um profissional dessa área, gerador de emprego e de renda, né? Que está tendo sim. suas dificuldades exatamente por força de algumas coisas que a burocracia podia desmontar para facilitar a atividade. E ele aproveita para falar também do fato das importações, né? Que as importações têm tantos impedimentos nas importações que as pessoas acabam sendo empurradas para o carro que, teoricamente, é um carro zero, mas às vezes é mais frágil do que um carro antigo que viesse importado com qualidade, como é o caso dele. Não precisa ser todo mundo um especialista que saiba mexer na sua própria BMW, mas que tenha pelo menos assim essa ideia de que você possa utilizar os automóveis por mais tempo, bons Sim. automóveis que têm condições de rodar por muito tempo. Não é isso, Carlos? É isso. E assim, esses carros é perfeita a sua definição. Porque esses carros, por exemplo, essa BMW 95 que eu tenho, ela tem tudo que um carro zero tem, Claro. entendeu? Tem tudo que um carro zero tem, custou menos, certamente, do que um carro zero Com custaria, certeza. e a vantagem é que ele está andando uma BMW, né? Quer dizer, então o sujeito ainda fica com essa Exatamente. pinta de BMW, né? Ainda paga um Exatamente. pau que é um cara bem rico ainda por cima, né? Ainda paga. Não, e Então, assim, a galera gosta porque um pessoal, assim, principalmente que teve uma condição muito boa na época e tem um carro desse parado, guardado, e tira para curtir, lembra da época boa que viveu na empresa, na família, alguma coisa assim, né? Tem muito disso já. O pessoal sim, guardar esses carros como uma época boa, financeira ou familiar, para simbolizar uma época. claro. É como se a pessoa quisesse congelar um momento da história, da sua própria história, né? Exatamente, exatamente. E Cara, sempre que ele pegar o carro, ele lembrar que ele ia trabalhar com aquele carro, na claro. Paulista, sabe? Esse tipo de coisa. Claro. Por isso essa paixão eterna dos homens com os automóveis, porque havia uma certa época que a gente falava até no direito que os automóveis funcionavam como se fosse a extensão do próprio corpo, né? Às vezes a pessoa fica mais brava se alguém riscar o carro dele do que se der um tapa nele, entendeu? Porque Com o carro certeza, é uma extensão do corpo dele, né? Por isso com que certeza. mas, como nós fizemos os automóveis, as fábricas foram ficando também pela necessidade de diminuir tamanho, preço, enfim, é, a gente percebe que tudo é um pouco mais frágil, né? As montagens parecem mais plásticas do que era antigamente, né? Com Você deve certeza. conviver isso muitas vezes aí. Carlinhos, quero te agradecer a gentileza de você conversar com a gente. A gente está aqui encerrando esse nosso podcast hoje sobre
essa customização de automóveis, alguma coisa que está crescendo bastante, 30 e tantos por cento na Europa. Ele comentou aqui que cresce muito no Brasil também, e pode ter facilidade para crescer muito mais se os governos atuarem para facilitar essa atividade e garantir que as pessoas possam ter novos negócios. Carlinhos, muito obrigado aí pelo seu conhecimento, por seu tempo aí com a gente. Tá? Qualquer hora eu vou aí tomar um café com você para conhecer a BMW, né? Por favor, e ver de perto assim. aí seu serviço, tá bom? Muito obrigado. Com cada um de vocês aí, nós vamos continuar conversando. Se você tiver uma boa ideia, aí sugere para a gente o que você quer, o que nós queremos aí para o futuro. Né? A gente vai ficar resmungando aqui do momento atual, que é duro mesmo, todo mundo tem que resmungar, todo mundo tem que reclamar, mas nós temos que apontar para o futuro. No futuro, nós queremos o quê? Nós vamos melhorar no quê? O que a gente pode melhorar em cada uma das áreas da atividade que a gente faz aqui no Brasil? É o que a gente quer discutir com você aqui em todo o Brasil, e você é o nosso convidado. Um abração a todos vocês, até a próxima.